Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Português Sefardita. Eu sou o Anderson e se você está em busca da nacionalidade portuguesa através da via judaico-sefardita, com certeza você está no lugar certo. No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma entrevista com o Alan Félix. Ele também tem um canal no YouTube, foi certificado pela comunidade israelita de Lisboa recentemente, e eu o convidei para trazer aqui a sua experiência. Espero que a história dele, né, a exemplo da minha e de tantas outras pessoas que estão vindo aqui no canal, possa motivar quem está assistindo essa entrevista, que vocês possam ver que todo mundo consegue, mesmo que você às vezes faça sozinho ou procura por ajuda profissional, de certa forma você vai conseguir. A oportunidade está aí para todos. Alan, muito obrigado por você estar aqui hoje, por você ter aceitado esse convite. Gostaria que você falasse um pouco aí para o pessoal do canal Português Sefardita, quem é o Alan Félix, né, o que você faz aí no dia a dia. Dá um breve relato aí sobre você. A câmera do canal Português Sefardita, o microfone é todo seu esse momento. Opa, Anderson, pô, muito obrigado aí, queria te agradecer pela oportunidade aí, sou fã do seu canal já há bastante tempo aí, inclusive queria te dizer aqui agora que você também é um dos responsáveis pelo sucesso aí da minha certificação na CIL, né, porque eu peguei muitas dicas no seu canal também, e queria te agradecer essa oportunidade aí e falar da minha experiência um pouco com relação a essa questão da genealogia, né, eu sou aqui do Rio de Janeiro, né? Trabalho com marketing digital. Eu tenho um canal no YouTube também que eu falo muito sobre DNA, né? Genealogia genética, genealogia, né? Documentada também. Eu estou aprendendo e aplicando no canal, né? Conforme eu vou aprendendo, vou mostrando as minhas experiências aí para o pessoal. A minha história com a genealogia começou assim em 2017, eu curioso para saber, né? Bastante curioso para saber a respeito de onde nossa família veio, né? Porque até então eu não sabia, tinha aqueles mitos, né? Que a sua bisavó era índia, que foi capturada por um caçador e casaram, não sei o quê. Isso né? Comecei a ficar curioso e perguntar para minhas tias mais velhas, assim, né? Que é o início da genealogia, você tem que perguntar, saber mais ou menos ali uma ideia, né? Aí tem esses mitos, e aí eu consegui quebrar todos esses mitos com as minhas pesquisas, né? E mostrei, provei para minha família que realmente não era aquela teoria que eles contavam. Então, em 2017, eu descobri pela internet, eu falei, pô, como é que eu vou fazer para pesquisar? E descobri que tinha um site, né, bastante interessante chamado Family Search, né, que todos nós usamos, né, que é o principal assim, né, que é gratuito, né? Então eu comecei a botar meu nome, né? Aí fui botando o nome dos meus pais e meus avós, aquela, né, aquele processo todo aí. E aí começou a aparecer assim, começou a pipocar algumas correspondências e eu falei, pô, o negócio está parecendo ser legal. E aí vai te dando um caminho, né? E aí eu chamei uma prima para também me ajudar, ela entrou, a Karina. Um beijo aí, Karina, muito obrigado aí por iniciar, acreditar na minha curiosidade aí. E aí a gente foi pesquisando, andando, né? E a gente foi evoluindo aos poucos, mas chegou uma hora que deu uma travadinha, né, na pesquisa e tal. Aí eu até tive que pedir uma ajuda profissional, né? Queria até agradecer aí a Natasha Ruiz, né, que ela tem uma empresa especializada nessa questão, né, para nos assessorar. Tem um site que é Mundo Cidadania, né, www.mundocidadania.com, e lá você consegue falar com ela lá pelo WhatsApp e ela te orienta tudo lá o que pode. E aí eu consegui, cara, chegar até meu pentavô, né, que é da região lá da Bahia, né, que é do Nordeste lá, é muito forte nessa questão, apesar da Bahia ser um pouco escassa essa questão de documentação, né? O pessoal fala que é um pouco difícil de pesquisar lá, mas aí conforme foi fazendo alianças, né, conversando, procurando as pessoas, né, que entendiam, historiadores, né, pessoas que mexiam com esse tipo de pesquisa. Conheci o Daniel Braz, que é um rapaz historiador e pesquisador também, apaixonado por genealogia também, a história da região lá de Jacobina, interior. E aí a gente foi
conversando, ele passou um material para a gente, né? E aí a gente foi pesquisando, ele passou uma lista de livros, né, da paróquia lá, aqueles livros que são um pouco difíceis de ler, né? E eu ficava noites e noites pesquisando, vendo, tentando achar o registro original dos meus bisavós, trisavós, os pentas, né? E aí acabou que eu fui achando, encaixando, montando quebra-cabeça, até chegar a questão do relatório aí para mandar para a Sil. Pessoal, aqui o Alan, ele é o que me chamou a atenção também no canal dele, que eu assisto direto os vídeos, é que ele fala bastante ali sobre genealogia genética. Gostaria que você falasse um pouquinho, Alan, para o pessoal, como você surgiu o interesse nessa genealogia genética, o que a genealogia genética te auxiliou nessa questão aí de fazer o seu relatório, de desenvolver a sua genealogia em si, para você buscar a certificação na Sil, e o porquê você teve a ideia de registrar isso aí, colocar em vídeos e colocar num canal essa questão de genealogia genética. A questão da genealogia genética foi também curiosidade, assim, eu no início, eu confesso que eu não acreditava muito, assim, eu falei assim, não, isso aí não deve dar o resultado, porque a gente faz aquele exame do cotonete na bochecha, né, bota no envelope e manda. Só que aí eu fui vendo que foi assim meio que encaixando um pouco a minha teoria do estudo documental, né? A gente sobre regiões, né, etnias, assim. E aí eu fui achando muito interessante aquilo ali. Aí eu falei assim, eu tenho que fazer o exame do meu pai agora para eu poder ter a certeza mesmo se realmente esse negócio funciona, se não é, né, uma lorota, né? E realmente, quando eu fiz o do meu pai, eu comprovei mesmo muitas coisas, né, com relação à etnia, né? E agora eu estou precisando fazer o da minha mãe ainda, que eu não fiz. Mas aí deu a questão do caso do meu pai, já apareceu mais forte a questão da parte ibérica ali, né? E apareceu judaico também nele, judeu, né? O meu não apareceu. O meu apareceu bastante, no caso 50%, 50 e poucos por cento, eu acho, de ibérica, 38% de africana e tal. E aí eu fui achando interessante esse universo, fui mergulhando, e aí cada tema que eu ia criando, eu via uma coisa interessante assim que eu via nas comunidades, né, nas redes sociais, o pessoal com dúvida, assim, e eu fui criando os vídeos para poder estar mostrando para o pessoal como é que funciona, né? E eu estou vendo que o pessoal tem se interessado muito por esse assunto, né? E aí teve algumas coisas que eu fiquei para fazer conversão de dados e essas coisas eu fiquei na dúvida também, quebrei um pouco da cabeça para poder fazer, e eu resolvi fazer para ajudar o pessoal que estava na dúvida também, né? Nessa questão aí de detalhes, né? De burocráticos, né? Aquela questão de conversão de dados, essas coisas. Falando ainda aqui nessa questão de genealogia genética, gostaria que você comentasse um pouco aqui para o pessoal que assiste os meus vídeos, que acompanha aqui no meu canal, que a gente não fala nada aqui sobre genealogia genética. Gostaria que você falasse um pouco de genealogia genética. Qual é o valor que tem a genealogia genética para o certificado na Sil? A Sil entende, a Sil aceita se você mostrar um comprovante de genealogia genética, que você tem um DNA judeu ou não. Fala um pouquinho sobre isso aqui para que as pessoas tirar um pouco desse mito que as pessoas, às vezes quem está entrando no assunto agora acha que vou fazer uma genealogia genética e isso daí é o suficiente para comprovar. Gostaria que você então desmistificasse esse assunto aqui para nós agora. Não, então, a genealogia genética ela não serve como comprovação para a Sil, né? Eles não entendem que aquilo ali serve como comprovação, só a documental mesmo, né? A sua árvore genealógica, com toda a documentação direitinho, eles vão analisar e tudo. A genealogia genética é só um complemento para você tirar alguma conclusão assim, né, na sua cabeça, nas suas pesquisas, né, como se fosse um complemento da sua pesquisa, para você ter, né, algumas comprovações daquilo que você está pesquisando documentalmente, né? Então, não tem efeito nenhum para a Sil, né? É só por efeito de pesquisa, por gostar mesmo e comprovar algumas coisas que você acha que tem, né? Ou seja, quando você faz o teste aí de genealogia genética e dá que você que tem o DNA judeu sefardita,
Isso daí serve mais, então, para um norte, né? Para você estar buscando, se deu no DNA, então eu vou tentar alguma linhagem aqui até que eu vou conseguir chegar lá, mais ou menos assim. Então, meio que para deixar bem claro isso aí para as pessoas. Exatamente, exatamente. É só um norte que você vai ter para poder você continuar a sua pesquisa, né? Assim, algumas comprovações, né, para você saber para onde você vai, né, correr. De repente ele te dá uma probabilidade, uma porcentagem maior de português, ou de espanhol, ou de italiano, né? Mas aí só para comprovação mesmo. Lá é legal que ele mostra assim o caminho onde eles percorreram. Assim, a questão da certificação é como, eu entendo como se fosse um prêmio, né? Um presente que nossos antepassados estão dando para a gente, tipo assim, por a gente ter curiosidade de conhecê-los, né? Então você entender por onde eles passaram, o que eles fizeram, né? Por que eles vieram para o Brasil ou para algum outro país e tal. E ele mostra um mapa, né? Uma mancha, né? No mundo, né? Por onde você tem mais ancestrais, assim, né? Que viveram por ali, migraram para outro país. Então, assim, é mais questão de curiosidade mesmo para você ter, né? Uma visão daquilo ali que foram os caminhos que eles percorreram, né? Suponhamos que alguém que está assistindo esse vídeo aqui se interessa em fazer o exame de DNA e por um acaso acontece que no DNA dessa pessoa aí não sai nada de sefardita. Qual é o conselho que você dá para essa pessoa? É engraçado, eu tenho visto o pessoal falando lá no grupo, o meu DNA não saiu sefardita, será que eu... Então, o meu também não saiu sefardita, saiu do meu pai, né? Saiu judeu, mas o meu não saiu e eu consegui a certificação. Isso não quer dizer que você não seja um descendente de judeus sefarditas. E eu acredito, com o que eu tenho estudado, que milhões de brasileiros são descendentes desses judeus, principalmente o pessoal do Nordeste, né? Que foi a maior parte do pessoal foi, né, vivendo lá. E aí vocês têm que pesquisar sobre um pouco da história também, né? Para poder você entender essa questão aí, mas não quer dizer que você não seja um descendente, né? Eu costumo dizer muito aqui nos meus vídeos, no canal, que os judeus sefarditas, os cristãos novos, eles estão em toda parte aí, doidos para ser encontrado, né? Basta que a gente se empenhe um pouquinho, faça uma pesquisa aí mais minuciosa. Se a gente não conseguir sozinho, contrata aí também um profissional, assim como você fez. Se você quiser mais uma vez mencionar aí o pessoal que fez a sua documentação, para que as pessoas que estão assistindo esse canal aqui, esse vídeo também, possa ter um norte, possa saber quem procurar. Se quiser falar mais alguma vez aí o nome, depois eu também posso deixar os contatos na descrição, né? Então as pessoas não precisam ter esse medo, não achou DNA sefardita, continua, vai fazendo a pesquisa, talvez igual você, a seu exemplo, faça um exame de uma ou duas gerações mais para cima de você, do seu pai, ou até mesmo do seu avô ali, com certeza, aí as coisas vão começar a clarear, né? Então as pessoas às vezes já desistem muito rápido. Como eu sempre falo, a gente tem que perseverar, né? A exemplo de mim, de você e de tantos outros que vêm aqui, a gente precisa mesmo perseverar ou não? Qual foi o seu grau aí de perseverança durante esse processo de busca pela sua história, pelo seu passado, para você poder encontrar os seus familiares? Foi uma luta muito grande e eu tenho orgulho disso, assim, né, assim, dessa minha persistência, dessa vontade de querer conhecer a minha história, da onde viemos, né? Eu sou da linhagem dos Montenegros, lá da Bahia, né? E eu sempre quis saber, minha avó sempre falava, né, sobre... Eu tive uma questão também que a gente estava pesquisando muito documentos, inventários, né, para saber da história. Eu busquei inventários lá no Arquivo Público de Salvador, né, para poder saber o nome de todos os filhos, todos os irmãos da minha avó, a idade, lá tem tudo. E aquilo ali, para mim, é preciosíssimo, assim, uma coisa que eu guardo a sete chaves, assim, para guardar para minha família e eu vou passar para meus filhos e mostrar tudo para eles, né? Inclusive essa questão da cidadania também eu tenho muita vontade de obter para poder estar passando essa questão para eles. Inclusive vou até gravar um vídeo, né, falando sobre os benefícios, né, de você ter uma cidadania europeia.
que é muito importante para quem, né, deseja viver lá. Mas, enfim, voltando para a questão da dificuldade, assim, eu confesso que teve momentos muito frustrantes, assim, de que eu achava que realmente eu não ia conseguir. Assim, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir isso? Eu não estou conseguindo achar aonde achar e tal. E aí a gente vai fazendo contatos, vai conversando, né, com pessoas, e aí, do nada, aparece aquela pessoa iluminando assim, seu caminho, assim, ó, é por aqui, vai por aqui que você vai achar. E assim você vai trocando informações, um ajuda o outro. Eu vejo que na comunidade nas comunidades, né, de pesquisa, assim, o pessoal se ajuda muito, né? É uma coisa muito recíproca, assim, ajuda de bom grado mesmo, né? Claro que tem a questão comercial de algumas questões, né? Porque tem alguns processos que são mais complicados e tal, então o pessoal trabalha com isso, né? Genealogista, né? Profissional. E a minha genealogista que conseguiu me linkar com minha judia sefardita foi a Natasha Ruiz, né? Mais uma vez, eles têm um site chamado Mundo Cidadania, né? www.mundocidadania.com, né? E aí eu indico para vocês, assim, se vocês desejarem entrar em contato com ela, se tiver alguma coisa travada na sua árvore, se você não estiver achando, você pode conseguir falar com ela lá, que ela vai orientar lá por onde caminhar. E aí, assim, como eu falei, eu pensei até em parar assim, mas eu falei, não, eu tenho que continuar, porque eu tenho que achar, né, os meus parentes mais antigos. E aí eu continuei, ela me orientou em algumas coisas, né, alguns documentos que ela tinha e tal, e a gente juntou tudo e conseguimos elaborar o relatório e conseguimos enviar. Né? Não é questão de, assim, como eu falei lá no depoimento que eu postei quando eu recebi meu certificado, assim, eu fiquei muito feliz, cara. Assim, no momento que eu recebi, eu confesso que eu gritei de alegria, né? Tava sozinho dentro do carro, na hora de estar dirigindo. Aí eu consegui, né, através da minha avó sefardita é a Maria de Hered. A gente conseguiu achar, né, linkar com ela e deu tudo certo. E assim, não é a questão da cidadania pela cidadania, né? No caso, isso aí eu acho que é um prêmio que eles nos dá por nos interessar em saber mais sobre eles, né? Eles estão, como você falou, estão loucos para serem encontrados, né? E ser reconhecido por tudo que eles passaram, né? Eu vejo que tem um pessoal que fica muito afoito querendo, não, cidadania, cidadania, sim, você vai ter cidadania, mas pelo menos dê a honra aos nossos antepassados, que eles passaram. Imagina, tudo que eles passaram, ter que largar. Eu me coloco muito no lugar deles, assim, eu fico imaginando com a minha esposa, falando com ela assim, pô, imagina o que eles passaram, tiveram que largar a casa, tudo, sair com a roupa do corpo, com um filho pequeno, mudar para uma cidade completamente diferente, sendo perseguido, e o povo, né, enfim, todo o sofrimento para que a gente estivesse aqui hoje, né, no conforto da nossa casa, tudo que a gente tem hoje. Eu agradeço muito, assim, por isso que eu dou esse valor a todos os meus antepassados, assim, de coração. Uma coisa que eu massacro muito aqui no canal, tenho falado bastante, é desse material que o Rani Macedo, genealogista, disponibilizou para as pessoas aí, fez esses cursos, né, para você buscar a sua genealogia, para você saber como fazer o processo de cidadania portuguesa através da via judaico-sefardita. Disponibilizou também um curso completo de Family Search, outro curso falando ali de genealogia do zero. Em 2017, quando a gente começou, não tinha nada disso. Então eu fico falando para as pessoas, imagina lá atrás, quando a gente começou, que a gente não tinha muita informação, tinha que estar buscando em algum lugar, procurando, perguntando para as pessoas. Imagina se tivesse alguém que já tivesse disponibilizado um material igual esse do Rani. Seria muito mais fácil ou não? Com certeza. Inclusive, esse material me orientou muito nas minhas pesquisas. Rani Macedo é um cara genial, assim, um cara de coração aberto e disposto a ajudar sempre, né? Eu busco muito conhecimento lá no canal dele, no seu canal também, para poder eu estar, né, tendo norte, né? Vocês dois aí são, sem dúvida, os maiores aí que eu conheço no YouTube nesse quesito de cidadania, né, de pesquisa genealógica, sefardita, né? Então, esse material dele, pô, já está tudo mastigado. E, assim,
vocês, por exemplo, começaram lá do início sem informação nenhuma, com toda aquela dificuldade, tendo que bater cabeça. Então, esse material está todo compilado, são anos de pesquisa compilado para você só pegar aquele conhecimento já mastigado, aplicar e economizar tempo, porque tempo é dinheiro, né? Então, você é só adquirir o material, os cursos aí que você vai tirar de letra aí, conseguir tirar sozinho aí a sua cidadania de boa e achar o seu judeu sefardita. Coisa que eu fico impressionado nesse material que ele disponibilizou é o preço também. É muito acessível para as pessoas, assim. Por exemplo, se você quiser, se você tiver dúvida, quem está assistindo esse vídeo agora e não tiver conseguindo desenvolver a sua genealogia, ele tem um livro, né, chamado 21 fontes para desenvolver a sua genealogia. Tem um outro que é o Guia Prático para a Cidadania Portuguesa pela Via Sefardita, um curso exclusivo só de Family Search. E se você está chegando agora, não sabe nada sobre genealogia, ele tem também um curso genealogia que vai do 0 ao avançado, que tem o bônus lá também para você conseguir fazer a cidadania portuguesa através da via judaico-sefardita. Eu digo de coração, a exemplo do Alan aqui, se eu tivesse um documento desse daí, um material desse disponível, quando eu comecei por um preço acessível igual ele é, com certeza o meu processo tinha dado muito mais rápido. Se você está acompanhando esse vídeo agora e ainda não conhece o material do Rani Macedo, eu vou deixar para vocês o link aí na descrição, que vocês podem estar consultando e ver como funciona. Alan, então, você pode estar falando para a gente assim, como foi que você descobriu sobre a lei dos sefarditas, como você chegou até esse benefício que Portugal está concedendo aos descendentes de judeus sefarditas? Primeiro, a questão dessa questão de eu querer também, né, um dia obter essa cidadania portuguesa. Eu fui a Lisboa já 2 vezes, né, a trabalho, né, eu trabalho com eu trabalhava num teatro com sonoplastia, técnico de som e tal. Eu viajei e fiquei encantado, né, com a Europa, assim, Portugal e tal. Eu falei, pô, eu devo ter algum descendente de português aqui, né, e tal. Aí eu procurei, falei assim, tem que arrumar alguma forma de conseguir, de repente, vamos ver. Aí pesquisei, não achei nada e tal. Antes de eu pesquisar. Aí em 2017, no caso 2015, já existia a lei. Eu não tinha ideia de que existia essa lei, né? E aí eu procurei no YouTube, eu fui vendo, né, alguns canais sobre isso, essa questão de pesquisa genealógica, e eu deparei com o seu canal, o canal do Rani também, falando sobre essa questão. Você que é brasileiro, você que é descendência do Nordeste e tal, você pode ser um descendente de judeu sefardita. Aí eu fui começando a pesquisar fora do YouTube, em alguns livros também, né, de história, até da Anita Novinsky também, que é uma grande escritora, né, que fala muito desse assunto dos judeus sefarditas, né, que é aquele livro dela que é os judeus que construíram o Brasil, né, fala muito da questão que na história do Brasil quase não é falada, né, essa questão da Inquisição e tal. E aí eu fui pesquisando e consegui achar essa lei aí. Eu falei, pô, legal, vamos ver se dá certo. Quando você entrou dentro da lei, quando você começou a pesquisar, a buscar informações sobre a lei, a fazer aí a sua árvore genealógica, buscar documentação, quais foram as suas dúvidas iniciais e o que você fez assim para sanar essas dúvidas? Eu tive muita dúvida como é que eu ia achar alguns documentos mais antigos, né? Assim, né? Eu falei assim, até um certo ano a gente tem os cartórios, né? Eu não lembro qual é o ano agora que foi criado os cartórios. Aí depois eu falei, pô, como é que eu vou achar esses documentos? Aí eu pesquisando na internet mesmo, né, no YouTube, falando que em um determinado momento você teria que pesquisar em paróquias, que todos os batismos, né, óbitos e casamentos eram feitos na Igreja Católica e tal. E aí eu falei, nossa, como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que ir no padre pedir esse documento? Não, mas aí existem, né, as secretarias que você pode estar entrando em contato, né? Primeiro você tem que localizar a região e tentar achar onde que realmente eles casaram. Eu ficava numa loucura, eu falei assim, meu Deus, parece ser impossível isso, parece ser impossível, mas não é impossível. Eu sou um exemplo disso e consegui, através de pesquisa, vontade, ir atrás.
Porque às vezes as pessoas, quando batem na primeira dificuldade, desistem, né? Mas não, você tem que persistir e ir atrás. Então, eu fui vendo aonde eles viveram, pesquisando, é tudo uma investigação mesmo. Você vai conversando com os mais antigos, né? Seus parentes mais antigos, vai anotando tudo. Eu conversei com um primo da minha avó de 105 anos, da última vez que eu fui à Bahia. Eu tenho até um vídeo chamado Turismo Genealógico, que eu fiz um turismo, visitei toda a região lá onde eles viveram, a casa onde eles viveram, que está até caída já, né? Assim, uma casa bem antiga mesmo, daquela época do Império ainda. E aí fui buscando esses conhecimentos, lugares onde eles casaram, onde eles nasciam, né? As certidões, os livros, e aí fui buscando e encaixando as peças, e aí foi evoluindo, graças a Deus. Uma coisa que as pessoas falam sempre, que eu escuto bastante comentários, não sei se é verdade, vou perguntar para você agora, para você falar aí se é verdade ou mito. Dizem que no estado da Bahia é muito difícil encontrar documentação. Você encontrou dificuldades lá também para encontrar documentos ou não? Como você conseguiu, assim, qual é a dica que você dá para as pessoas conseguir localizar uma documentação assim de maneira mais acessível lá no estado da Bahia? Dizem que no estado da Bahia, em algumas regiões, é um pouco difícil, né, para achar. Mas, assim, você primeiro tem que descobrir por onde eles viveram ali, né, e talvez, se você tiver a possibilidade de ir presencialmente, né, de repente numa paróquia, né, conversar e levar, né, o seu estudo para você, estou procurando fulano de tal, assim, que casou numa data assim aproximada e tal, e pedir, solicitar uma busca, né? Mas assim, eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade pela minha falta de experiência também, né? Que eu fui aprendendo conforme fui fazendo a minha pesquisa. E eu fui fazendo, como é que fala? Network, né? Conversando com pesquisadores da região, se eles sabiam da linhagem dos Montenegros, né? Alguma coisa. E eu consegui conhecer um rapaz que ele estuda muito as famílias da região, e graças a Deus ele tinha, no arsenal que ele fotografou, né? Ele tinha os livros que eu precisava. Então, ele não me deu o livro, ele me deu como se fosse assim, ele jogou assim os livros para mim, assim, ó, procura aí. E eu fui noites e noites tentando decifrar aqueles manuscritos muito difíceis, alguns até deteriorados, e eu meti a mão na massa e consegui achar. Eu precisei de 3 para conseguir encostar lá na família que liga com a minha avó. Durante essas pesquisas que você fez, quando a gente vê a sua genealogia partindo de você até a sua ancestral sefardita, você encontrou algum familiar em obra literária, em algum livro? Você pode dizer para a gente qual foi? Sim, eu consegui chegar até meu pentavô, né, que é o Felipe Bezerra Montenegro, né, que é os Bezerras que vieram de Pernambuco, e ele é filho do Felipe de Santiago Montenegro, que é citado no livro dos Montenegros. Se eu não me engano, é Yolanda Cavalcante Montenegro, esse livro. Né? Eu tenho esse livro, eu consegui, muito difícil, procurei muitas livrarias na internet, procurei muitos sebos aqui do Rio de Janeiro, não consegui achar, e graças a uma senhora muito gentil num grupo que eu participo de genealogia no WhatsApp, ela forneceu esse livro em PDF, e aí eu consegui achar lá as páginas onde ligava esse meu pentavô na família dos espanhóis. Eles eram até espanhóis, Domingos Santiago Montenegro, que veio na época da guerra contra os holandeses. Eles vieram lutar contra os holandeses aqui e tal. Aí eu caí para dentro da história e eu adoro entender o que eles faziam, o que eles fizeram. Eu consegui comprovar através desse livro aí, uma parte, né, dessa genealogia aí, para chegar na Maria de Herédia. Você mencionou anteriormente que uma determinada fase ali da sua genealogia
você deu uma travada. Nessa parte, e foi buscar por ajuda profissional, nessa parte ali em que você estava travado, você já conseguia avistar a sua ancestral sefardita Maria de Hered, ou ainda não? Ainda até naquela parte que você estava travado ali, ou dali para cima, digamos, ainda era escuro, você não sabia o que ia acontecer lá em cima? Na verdade, eu desconfiava já, porque tinha esse nome, o Felipe Bezerra Montenegro, ele tinha nesse livro. Eu só não tinha certeza a questão do tempo entre esse meu Felipe e o Felipe do livro, aí, o ano, entendeu? Eu tinha uma dificuldade, eu acho que tinha um lapso temporal assim um pouco distante, que até ela conseguiu fazer essa ligação sem... Eu não conseguia, eu não tinha certeza e segurança para poder elaborar, né, sozinho essa coisa. Então, esse relatório. Então, eu tive que pedir uma ajuda, né, um auxílio profissional nessa questão. Eu parei no meu pentavô, em 1760, mais ou menos. E daí em diante, a gente conseguiu fazer um estudo junto, ela conseguiu mostrar os caminhos, a gente conseguiu a documentação e foi provando com as obras literárias a partir de então, né? Porque esse livro do Felipe Bezerra Montenegro eu consegui achar nesse arsenal que esse meu amigo Daniel Braz conseguiu passar para mim. Eu consegui achar lá, um pouco ruim para ler, mas assim, antigamente os livros eles colocavam o nome do homem e da mulher do lado, né? E eu fui pesquisando ali o nome, aí eu consegui achar Felipe Bezerra Montenegro ali. Aí eu falei, pô, deve ser ele. Aí comprovei e peguei esse livro. Inclusive, teve uma exigência na CIL, né, com relação a esses 3 documentos, né? Eles pediram uma exigência porque eles queriam a origem, da onde veio aquele livro, né? Não sei se eles imaginaram que eu fiz um livro, eu fiz um papel de pão assim, escrevi aquele documento, mas assim é uma foto perfeita, autêntica, mas enfim, eles têm o direito de questionar. Aí eu tive que solicitar na diocese uma transcrição daquele documento, né? E aí eles me enviaram um documento que aumentou um pouco mais a minha ansiedade, né? Que eu tive que esperar mais quase 30 dias para eles fazerem esse documento. Aí eu consegui cumprir essa exigência e aí a gente mandou. Quando foi 5 dias depois, o relatório chegou. Até que ponto você indica para as pessoas, até que ponto ir sozinho mesmo, bater a cabeça, se virar, ou partir já para uma ajuda profissional? Como você conseguiu ali, colocou na sua cabeça, eu consigo ir até aqui, não estou conseguindo mais, eu vou partir para uma ajuda profissional. Qual é a dica que você dá para as pessoas que estão passando por esse problema agora? Eu sempre indico você tentar pesquisar sozinho, evoluir, e era meu principal objetivo no início, assim, até para você economizar dinheiro, né? Você pode conseguir sozinho, através desses materiais que você falou, do Rani, né? Você tem tudo mastigado para conseguir chegar lá. No meu caso, eu tive esse problema, né, de não ter a certeza absoluta e tive essa insegurança de repente, mandar para lá e perder dinheiro, enfim. E aí, mas eu sempre indico, assim, as pessoas me procuram muito quando sai o meu certificado, uma enxurrada. Eu postei no meu Instagram, postei lá no YouTube, uma enxurrada de pessoas. Nossa, que legal, parabéns, como é que você fez? Me ensina, não sei o quê. Falei, sim, eu posso ajudar. Então, começa por esse lado. Aí manda um vídeo teu, manda um vídeo do Rani, manda um vídeo do meu canal. Fala assim, vai assistindo aí que você vai pegar toda a dica aí. E aí, eu sempre indico a pessoa conseguir tentar ir o máximo possível. Se por acaso você não conseguir e ficar batendo cabeça, eu fiquei muitos meses tentando e não achava. Eu falei assim, não, eu não posso ficar perdendo muito tempo, eu tenho que continuar. E aí, consegui achar uma pessoa que iluminou meu caminho e a gente conseguiu chegar junto, né? Estudando junto, a gente conseguiu chegar lá no objetivo. Mas dá sim para conseguir sozinho, né? Com a relação à minha parte materna, eu fiquei até surpreso que os documentos da nossa família de Pernambuco estavam todos no Family Search. E o do meu pai, da minha parte paterna, que foi a que eu fui certificado, quase não tinha nada, na verdade, assim, só me davam correspondências. Já na minha parte materna, me entregou muita coisa com facilidade.
E é a outra parte que agora eu estou pesquisando também, para ver o que vai dar. Quando você finalizou o seu relatório, que você falou, caramba, agora é a hora que eles vão dar o parecer positivo ou negativo. Desse momento que você enviou para a comunidade israelita de Lisboa até a conclusão final do processo que você recebeu o certificado, quanto tempo que tramitou o seu processo lá na comunidade israelita de Lisboa? Eu enviei no mês 5, né, de 2021, né, a gente preparou tudo, enviei já até junto com o donativo, né, de 500 euros, né, enviei em 18 de março, não, maio, desculpa. E aí a gente teve a resposta da exigência em dezembro, né? Não, em dezembro, foi em novembro, desculpa, em novembro. E aí eu corri atrás de toda essa exigência aí e consegui a certificação no início de janeiro, agora, dia 12 de janeiro de 2022. Creio que deve ter dado aí uns 7 meses, né? Que os relatórios eu tenho visto que tem de 5 a 6 meses, né, mais ou menos, né, o relatório quando não dá nenhuma exigência, assim. O meu acho que durou uns 7 meses e pouco, quase 8. Fala um pouquinho aí da emoção de quando você recebeu o e-mail definitivo que você estava dentro do carro lá. Explica um pouquinho para o pessoal, para eles entender, para motivar mais ainda as pessoas a estar buscando, a desenvolver a sua árvore genealógica, a buscar sua certificação, para ter essa sensação que você teve aí. Uma sensação assim que é muita felicidade, assim, é aquela coisa que você passa aquele filme de todas as dificuldades que você passou, todas aquelas angústias e ansiedade, aquela coisa de você, pô, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? E, além disso, a questão da sua ancestralidade, que é o mais importante, de você saber da onde você veio, da onde você descende, entendeu? De você saber a história. E agora eu vou pesquisar mais a fundo ainda de cada um deles. Eu vou escrever tudo que eu puder deles, um por um, e eu vou até o máximo que eu puder para saber. Então, isso é assim, é muita felicidade, cara. Eu confesso que eu estava dirigindo na hora, eu recebi o negócio, quando eu abri, não pode nem fazer isso, eu estava parado no sinal, né, com toda segurança, claro. E aí, meu amigo, eu dei um berro assim, graças a Deus, muito obrigado. Pô, agradeci muito a Deus por ter conseguido, né, esse objetivo, né? É uma coroação, assim, uma coisa muito, muito gratificante. Eu quero deixar bem claro também que talvez você poderia fazer mais pesquisas e encontrar mais judeus sefarditas ou cristãos novos na sua árvore, mas você aí já encontrou a Maria de Hered, que com certeza você jamais vai esquecer esse nome, você vai levar contigo dentro do teu coração para sempre. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, algumas palavras sobre ela, quem foi Maria de Hered e como, de certa forma, ela mudou a sua vida e daqui para frente, quando você conheceu ela, no caso, o que da história dela você trouxe para a tua vida que você vai passar para os seus descendentes e para que eles e que você tenta levar para o resto da sua vida essas coisas positivas que ela fez. Com certeza, assim, a possibilidade, né, essa oportunidade que ela me deu, né, assim, vou ser sempre grato, né, e vou passar toda a história, né, que a gente foi estudando e descobrindo mais sobre ela. A gente vai estar passando, né, toda essa história, toda essa trajetória que eu consegui até chegar a ela, né? Tipo, ela foi perseguida também, assim como, né, a maioria de todos os judeus sefarditas na época, né, aqui no Brasil também, né? Muitos deles foram julgados e levados para Portugal, né? Assim, eu vejo assim com muita tristeza, né, essa fase que todos eles passaram, né? Essa dificuldade de você ter que ficar cultuando sua religião, né? Essa questão não é questão de religião, é etnia, nossa etnia, né? Nossa história. Então eu vejo assim que a gente tem que honrar muito eles, né? Dar muito valor por tudo que eles passaram, né? Das dificuldades
e dar valor a essa questão, né? De tipo você saber mais sobre eles e agradecer e lembrar sempre deles, né? Quem sabe um dia a gente poder se encontrar. Eu tenho certeza que depois que você foi certificado, muitas pessoas, como você já também mencionou, te procuram querendo que você os ajude. Quais são as dúvidas que você tira todos os dias e ainda dúvidas que permanecem? Cara, eu tenho visto que, assim, muita gente mesmo, apesar de tanto conteúdo que a gente tem na internet, tem muita gente que não faz ideia dessa lei e que possivelmente descendem de judeus sefarditas, né? Assim, uma vez eu estava numa reunião com os advogados, né, e falei dessa questão toda. Eles falaram, nossa, que viagem. Aí eu expliquei toda a questão da Inquisição para eles, como é que iniciou a questão, né, eles foram fugindo da Espanha, desceu para Portugal, depois foi complicando, enfim, aí fugiram para o Brasil. Resumi assim, né? E aí, em 2015, fizeram essa lei, né? Aí ele, nossa, como é que pode? Não é, eles também experientes com questão de cidadania, mas aquela cidadania de neto para avô, né? Essas coisas de pai para filho. Mas essa aí eles nem sabiam, assim, eles nem sabiam. E tem muita gente que não sabe, assim, nossa, como é que você conseguiu descobrir isso? Né? Aí eu falo, a questão da Inquisição, reparação histórica dos países e tal. Aí vou explicando, aí tem que começar tudo do zero, assim, explicar tudo. É uma lei que proporciona quem comprovar documentalmente que você é descendente de um judeu sefardita, você pode solicitar um certificado na comunidade israelita de Lisboa, que aí depois, com esse certificado, você pode dar entrada na conservatória, que é, né, com o governo, aí depois com o governo português, enfim, aí é mais ou menos essas dúvidas aí. Onde é que eu consigo achar esses documentos? Você fala, tem que pesquisar. Tem um site chamado Family Search e tal. Aí você faz sua árvore genealógica, aí você vai achando documentos enfim, é toda uma história grande, né? Quando você começou a falar sobre Inquisição, sobre judeus, sobre perseguição, qual foi a reação das pessoas que estavam à sua volta, da sua família, dos seus amigos? Você enfrentou assim bastante resistência das pessoas ou eles já compraram essa ideia assim rápido de você? Como as pessoas ficam olhando assim, negócio de judeu, não sei o que, isso não tem a ver com religião, é questão de etnia. Você está pesquisando. Eu, particularmente, eu gosto muito de história da família e tal. E aí o pessoal, nossa, é muito antigo, não tem nada a ver, isso aí não vai dar certo, isso aí não. É porque assim, o desconhecido, né? A pessoa tem preconceito com uma coisa que ela não conhece, né? Não sabe e acha que isso não vai dar certo. Aí, quando você consegue a certificação, fala assim, caramba, ele realmente conseguiu. Agora eu quero fazer. Tipo assim, né? Então, a pessoa às vezes não quer se dar o trabalho de ter percorrer esse caminho difícil. Quer, não, agora sim, agora eu acredito, você conseguiu, então agora eu acredito em você. Eles não acreditam antes, né? Mas assim, eu entendo também, né? As pessoas têm outros focos, outros objetivos, não têm tanto interesse às vezes nessa questão, mas cada um pensa de uma forma. Mas eu provei para a família que a gente pode pesquisar e conseguir chegar lá. Pessoas que perguntam para mim todos os dias, né, e falam assim, Anderson, como eu consigo saber se eu estou no caminho certo? Eu sempre respondo da seguinte forma: se você dorme, a hora que você acorda pensando nisso, durante o seu dia você tira um tempo, vai pesquisar, ou você está tentando convencer um amigo, ou se alguém da sua família chega em você e fala assim, nossa, mas você só fala disso, essa aí, quando você começa a ouvir esse tipo de coisa, você pode ter certeza que você está no caminho certo. Você acha que isso é verdade ou é mito da minha parte? É verdade, porque eu me acordava, às vezes, a primeira coisa que eu fazia quando eu ligava o computador era abrir meu site, minha árvore genealógica, para procurar documento, e eu fazia isso. E, inclusive, eu queria citar aqui que eu consegui achar uma parente minha lá em São Paulo, né? Que teve um irmão da minha avó que teve uma confusão lá na Bahia e ele se mudou
para lá e eu consegui achar essa família e ela, inclusive, me achou pelo Family Search também, né? E aí a gente conseguiu começar a pesquisar junto, né? Mas eu acho que o caminho é esse. Se você está se corroendo por dentro, aquela vontade, aquele negócio, o caminho é esse. Você está no caminho certo. E o caminho vai se abrindo conforme a sua persistência. Aí você, de repente, naquele dia você não achou, está de cabeça quente, descansa, no outro dia abre de novo, que de repente você vai perceber o caminho e vai chegar. Acredita que chega. Quando você se deparou com aqueles documentos, com os registros do Family Search, aquelas caligrafias lá, que você já disse que não tinha experiência, qual foi o método, a tática lá que você utilizou para conseguir começar a ler aquela documentação que eu posso afirmar sim? Às vezes as pessoas falam, não, não é tão difícil. É difícil sim, né? Não tem que tirar o mérito das pessoas que conseguiu. Como você sendo um iniciante, você começou ali a desenvolver aquela leitura? Muita persistência mesmo. Eu confesso que eu fiquei muitas noites assim, tentando letra por letra. Aí tem uma palavra que tem um garrancho assim, aí tá manchado, porque assim, cupim, né? Ele tem muitos livros que eles se deterioram, né, com o tempo, né? Então, eu dei sorte de conseguir achar esses livros assim, de uma forma que eu conseguisse tentar decifrar. Claro que nem tudo eu consegui decifrar, né? Mas assim, eu conseguia ver Antônio de Paula Montenegro, né? Filho legítimo de fulano de tal, né? Aquilo ali já foi me dando, né, mais esperança, né? E assim, tentando várias vezes decifrar, né, e tentar ligar uma coisa com a outra, a gente foi descobrindo e conseguindo ler, né? Mas tem até alguns materiais na internet que tem as formas antigas que eles escreviam, não é a mesma forma que a gente escreve hoje. Eles usavam termos diferentes antigamente. Então, até nisso a gente tem que se atentar para tentar decifrar o que está escrito ali. Para as pessoas entenderem, aí você acabou já a fase da comunidade israelita de Lisboa, você já tem o seu certificado, é um descendente de judeu sefardita devidamente comprovado pela comunidade israelita de Lisboa. O próximo passo aí, né, você vai estar buscando agora a fase da conservatória, onde você faz a aplicação lá no estado português. Como está essa documentação? Já está pronta? Você já escolheu a conservatória? Você que está nessa fase aí de buscar para a conservatória, quais são as dicas que você dá para as pessoas aí para não perder tempo, ou para não escolher errado, ou para não buscar um documento errado? Inclusive, eu já fiz essa semana a solicitação das minhas certidões, né? A certidão de nascimento por reprográfica, né? Que é a foto do livro, né? Que eles solicitam. Já pedi a certidão do casamento também, que para poder questão da mudança de nome, essas coisas. E aí depois tem antecedentes criminais, tem que tirar, né, também. E depois que você paga, né, o valor de 250 euros lá, e a gente tem um formulário que você tem que preencher também lá na frente do pessoal do cartório. Eu já estou dando todo o andamento essa questão toda e tá mandando via correio para eles lá, né? Assim, junto com o relatório, né? A árvore genealógica também atrás, tudo detalhado, bonitinho, a cópia do passaporte também, né? Aí tem bastante vídeo aí no seu canal falando sobre isso. Eu recomendo que o pessoal faça uma maratona aí no canal Português Sefardita. A maioria das pessoas que me procura, ela sempre descreve alguns problemas, né? E eu vejo que são problemas assim até sérios durante essa questão do processo de buscar a nacionalidade portuguesa pela via sefardita, que é a questão financeira, com problemas com documentação, outros que, por exemplo, eu, quando eu comecei, eu não sabia nem ligar o computador, eu tive que ir devagarinho fazendo as coisas, aprendendo, não sabia como fazer. Mediante a todas essas dificuldades que as pessoas colocam todos os dias, qual dessas dificuldades te pegou? Aonde você teve assim um pouco mais de dificuldade durante o seu processo, que foi realizado com um grande êxito agora, né, no final? A questão assim, eu tenho um pouco de feeling assim, né, com
com tecnologia e tal, essas coisas assim, eu acabei não tendo tanta dificuldade, assim, de tipo, né, de essa questão. Eu tive, assim, eu observo que tem muita gente que tem dificuldade com essa questão de como que eu vou enviar os documentos, se é pelo e-transfer, se é pelo correio, toda essa questão, né, para você saber fazer um upload, né, para enviar para a comunidade israelita e tal, com relação aos valores, né, a nossa moeda comparada ao euro, né, é bastante salgada, a gente pagar 500 euros, né, assim, quer dizer, para algumas pessoas não, nem tanto, mas acredito que para algumas outras possa ser assim, de uma vez, né? Como você faz para mandar esse dinheiro para eles, né? Porque é uma transferência internacional. Inclusive, foi uma dúvida que eu tive, que eu até mandei mensagem no seu Instagram, não sei se você lembra, perguntando como é que eu poderia, porque eu estava tendo problema com a Wise, né? Para poder mandar reais, para converter para euro, enviar, enfim. E aí, inclusive, foi até tema de um vídeo que eu criei há pouco tempo também, porque o pessoal viu lá que tem dificuldade, está tendo, né? Toda vez que eu acho uma dificuldade, eu tento sanar essa dificuldade e criar um conteúdo para ajudar quem está com dificuldade lá no canal. E aí, essa questão, eu vejo que quando eu falo com o pessoal, para você fazer agora é mais fácil, porque eu já fiz todo o trabalho difícil. Agora você vai pegar o negócio já pronto. Aí você vai ter que pagar 250 euros, né? Porque a partir do segundo você paga metade do valor. Aí o pessoal, nossa, é muito caro. Eu falei, é muito caro, porque você não sabe quanto é que eu gastei para fazer. E aí tem toda essa questão, né? Desse problema que a pessoa não sabe fazer a transferência para o internacional, não sabe enviar os documentos, né? E eu, nessa trajetória, eu tenho aprendido e vou auxiliar, né, os meus parentes que assim desejar fazer o processo também. Enviar a documentação, fazer a transferência. Eu estou falando com quem quer fazer para poder a gente estar mandando essa documentação lá para lá também. Se você se tornar um português de origem judaico-sefardita, você tem algum plano para o futuro? Viver em Portugal, viver na Europa? Você pensa isso? Já conversou com a sua família? Você tem filhos? Não sei se puder falar um pouquinho aí desse planejamento futuro para que as pessoas possam te conhecer um pouquinho mais. Sim, sim. Inclusive, uma das grandes vontades de eu poder obter uma cidadania portuguesa é para poder passar essa herança para os meus filhos, meus netos, né, meus descendentes, conseguir resgatar isso para minha família, né? Porque todos os antes de mim não tiveram essa oportunidade e esse benefício. Então, eu quero beneficiá-los e proporcionar essa opção. Se quiserem viver no país, no Brasil, ok. Se quiserem ter uma segunda opção de viver num país na Europa, estudar, né, morar, trabalhar à vontade, né, isso eu quero proporcionar para eles e para quem desejar ter, né? E entender os benefícios que tem, né, de você ter uma cidadania europeia, né, e poder usufruir de todos os direitos de um cidadão da União Europeia. Alguma vez na sua trajetória de vida você se imaginou, passou pela sua cabeça que você descendia de um português ou de um judeu, ou que um judeu sefardita, né, que teve problemas na Inquisição, poderia mudar sua trajetória, poderia trazer benefícios para seus filhos e netos? Chegou a passar por isso na sua cabeça alguma vez ou não? Judeu sefardita não imaginava, não tinha nenhuma ideia de que eu tinha essa descendência, né? Mas, assim, de português, eu imaginava, assim, claro que a questão do sobrenome não é certeza de que você é descendente de judeu sefardita ou de português, enfim. Mas eu fui pesquisando muita questão dos sobrenomes, da história, da região, quem foram os primeiros a chegar naquela região onde meu pai nasceu, onde minha avó nasceu, né? E tinha muita questão de portugueses. Na época do descobrimento, né, do Brasil, né, a questão da imigração e tal, toda, eu fui pesquisando tudo isso, eu falei, pô, eu tenho Brito, tenho Montenegro, tenho Gomes, tenho, né, todos esses sobrenomes, eu falei, isso aí de repente pode ser português, vamos ver. Eu consegui achar primeiro um português na minha família, acho que na quarta geração, que ele migrou lá para a região,
que é o Francisco da Maia, Antônio Francisco da Maia, e aí foi o primeiro, só que aí, como é tão distante, eu não teria como puxar a descendência dele, né? E aí, mas nessa época, quando eu descobri, eu já sabia que tinha essa lei dos sefarditas. Eu falei, vamos continuar a pesquisa que uma hora a gente vai bater lá em cima. E aí, eu fui pesquisando e consegui achar. Quando você chega ali numa forquilha, por exemplo, que você encontra 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, né, 16 trisavós, quando você chega nessa fase, assim, de estar saindo, qual a dica que você dá para as pessoas, como trilhar um caminho, segue por aqui, eu segue por aqui? Eu tenho uma visão, eu sempre sigo essa intuição e dá certo. Então você fala tu aí, teu feeling, eu vou falar o meu aqui, a gente depois comprova. Ou vai ser igual, ou quem está assistindo esse vídeo aí já vai ter 2 linhas de pensamento na hora de chegar ali na parte de tomar uma decisão de qual é o caminho que vai seguir. Então, eu tentei por esse justamente porque eu já havia estudado um pouco da história da região ali e eu já desconfiava que tinha alguém português. E sobre a história da Inquisição também, né? Que vieram muitos ali para o Nordeste, Bahia, Pernambuco. Antigamente era bem grande. Pernambuco entrava na Bahia, na verdade. Era um mapa gigantesco que entrava na Bahia, só que aí depois a Bahia voltou e subiu. Então, acredito ali por causa daquela história ali dos nomes, sobrenome das primeiras famílias que chegaram ali. Conversei muito com o pessoal historiador. E aí fui tendo essa questão dos montenegros e tal, o Brito Montenegro, Portugal. E aí eu consegui ter esse norte e foquei muito nessa linha, né? Nessa linhagem. Eu deixei um pouco até da minha linhagem materna de lado um pouco e foquei nessa. E foi essa que conseguiu me ligar lá em cima. A linha que eu sigo e que eu falo para as pessoas, eu coloco na minha cabeça assim, a princípio, né? O primeiro passo, quanto mais brasileiro na linhagem, melhor. Né? Tem pessoas aí que já fica feliz quando encontram um português ali na quinta ou na sexta geração e já quer subir por ali. Enfim, a chance tem chance, sim, claro, como todo mundo tem chance, mas no meu modo de ver, o primeiro passo que eu dou é seguir ali a linhagem, quanto mais brasileiros, melhor, porque aí você vai chegar uma hora lá que você vai encontrar né, por volta do século XVIII, XVII, quanto mais brasileiros ali, você já vê que eles veio de algum outro lugar, ou que eles já nasceu ali, ou que foram filhos das pessoas que veio, até porque por conta da facilidade a mais de encontrar documentos. Claro que Portugal tem um vasto o arquivo de Portugal muito fácil de encontrar, mas no meu caso, o que eu fiz e deu certo para mim e que eu falo para as pessoas é isso. Tenta, a princípio, buscar aí quanto mais brasileiro, melhor. Eu não vejo muito assim, não vejo muito com bons olhos de encontrar já um europeu assim muito cedo, porque eu vejo que a gente pode ter alguns problemas. Então, eu meio que fujo ali desses europeus que eu encontro na quarta, quinta geração. Você teve algum pensamento relativo a isso, ou você foi abrindo de acordo com o que você queria, com o que você mapeou e foi e encontrou? Ou você tem alguma outra dica para dar para as pessoas assim, de como também escolher, como ver, tirando os nomes, que tem pessoas que acham que, eu sou desse sobrenome, sou aquele sobrenome, eu tenho direito. Então, as pessoas, elas se confundem muito nessa parte por informações erradas. Você teve problemas com isso daí também, ou não? Ou como que você decidiu seguir nessa linha aí dos montenegros? Tem aquele mito dos sobrenomes, né, de judeu, assim, não, se você tem esse sobrenome, você é descendente. Nem sempre é, né? Nem sempre é isso aí. Na questão do português que eu achei, foi num tronco do outro lado. Essa questão realmente foi quando o Felipe Bezerra Montenegro foi até o último que eu achei. Inclusive, apareceu a estrelinha, quando eu cheguei nele, apareceu já a estrelinha, né? Aquela estrelinha de Davi. Então, já me deu uma pista de que, de repente, o caminho é por esse aqui. Ele era brasileiro, de Pernambuco,
né, que desceu para a Bahia. E aí eu fui subindo. Essa do português foi numa outra linhagem do lado direito que eu fiz, né, da minha árvore, né, que eu fui pesquisando, mas através desse português eu não consegui avançar mais. Eu fui só até os pais deles, depois eu não consegui mais acima, não tive mais conteúdo para acrescentar. Aí eu segui mais por acá, e justamente do jeito que você falou, os brasileiros, né? Eu fui conseguir o português, no caso, era português e espanhol, né? Casado com português e espanhol misturado, mas já mais um pouco bem lá na frente. Acho que é na nona ou 10ª geração já, tipo, que já vinha em português que ligava com a Maria de Herédia. Para você ter uma ideia de como eu segui essa linha, que o único português que tem na minha árvore é o Sebastião de Freitas, é o judeu. Então eu consegui desenvolver uma linhagem inteira de brasileiros e encontrei o português só no final. Então às vezes as pessoas se preocupam, como eu disse, de querer encontrar já ali o europeu muito cedo. No meu modo de ver, assim, eu acho que você buscando pelos brasileiros é melhor. O Alan, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, né? Gostaria de te parabenizar por essa história rica, que com certeza vai motivar muito mais pessoas. Esse é o objetivo do meu canal, do seu, fazer com que as pessoas se interessem, que vira essa chave e que desperta o interesse de buscar pelo seu passado e, se possível, também buscar uma cidadania portuguesa através da via judaico-sefardita. Teve alguma coisa que você gostaria de colocar? Você pode falar agora. Se você, alguma coisa que a gente deixou de mencionar, mais uma vez, o público do canal Português Sefardita, o microfone e a câmera é sua. Muito obrigado aí, cara, mais uma vez por ter me dado essa oportunidade aí, para estar falando um pouco da minha história aí, como eu consegui, né, poder, espero que possa agregar e mostrar de alguma forma que não é impossível, né? Se você acredita, você pesquisar, você vai achar, você tenha persistência, é difícil às vezes, mas tenha persistência que nossos avós sefarditas estão esperando por nós para serem descobertos, né? E persistência, é isso. Eu acredito que com vontade você chega em qualquer lugar, absorvam conhecimento, façam parcerias, assistam bastante vídeos no canal Português Sefardita, tem o canal do Rani também, que ajuda muito todo mundo. E é isso, eu queria agradecer mais uma vez aí por tudo aí que vocês fazem, né, gratuitamente para a gente aí, que, né, na época de vocês, acredito que não tinham tanto conteúdo assim, e vocês são uma chave para nos ajudar nessa jornada aí. Uma coisa que eu sempre falo, que aqui, né, nesses canais voltados para o povo sefardita e para a cidadania portuguesa, o meu, o do Rani, o teu, não tem competição nenhuma, né? A gente se dá bem com todo mundo, então o nosso intuito é ajudar mesmo as pessoas. Para você que está assistindo esse vídeo agora, que acompanhou essa entrevista conosco, vai lá no canal do Alan Félix, eu vou deixar também o link na descrição. Se você quer saber mais sobre genealogia e genética, ali é o lugar certo, que ele está postando bastante vídeos sobre esse tema também. Gostaria de agradecer imensamente se você ficou aqui até agora, ajude a gente, deixe seu like aí, ó, se inscreva no canal. As suas dúvidas você comente aí embaixo, com certeza a gente vai tentar sanar elas aí o mais rápido possível. E não se esqueça que nós aqui, ó, do canal Português Sefardita, a gente jamais vai desistir de você, até que você consiga a nacionalidade portuguesa através da via judaico-sefardita, assim como nós conseguimos. Até o próximo vídeo e até lá.